Boa noite, irmãos. Boa noite. Muito bom, viu, Carlos? Gostei. Dá não? Queridos irmãos, mais um Natal se aproxima. Uma noite bonita, não é? Acredito que todo mundo gosta de Natal, pelo menos quase todos gostam de Natal. Famílias reunidas, troca de presentes, comida farta, votos de saúde e paz. Tudo isso é muito bonito e é muito prazeroso. Mas qual é o verdadeiro sentido do Natal? Por que o Natal foi estabelecido? Por que Jesus veio ao mundo? Na noite de hoje, através do capítulo 2 do Evangelho de Lucas, nós aprenderemos que o Natal tem duas razões básicas. A primeira razão do Natal é produzir a glória de Deus. Foi para isso que Jesus veio ao mundo. Para produzir a glória de Deus. A segunda razão para o Natal é trazer salvação aos homens. Nós vamos ver com mais detalhes isso nessa noite. Sem perder muito tempo, sem muita delonga, abre comigo a sua Bíblia em Lucas, capítulo 2. Lucas capítulo 2, nós vamos ler dos versos 1 a 20. Amém? Lucas capítulo 2, a partir do verso 1. Acompanha aí na sua Bíblia. Diz assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, já em Belém, né? Aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito. Significa que ela teve outros, né? Enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite, de madrugada. Verso 9: e um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor.
E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E ausentando-se dele os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós te louvamos, Deus. Glória ao teu nome nas maiores alturas. Eu te louvo, Deus, porque o Senhor planejou essa data que celebramos como Natal. O Senhor planejou, Deus, com razões específicas que encontramos nesse texto aqui agora lido, Pai. Queremos te pedir, Deus, o discernimento, a compreensão, o entendimento espiritual. O Senhor ilumina os olhos do nosso coração para compreendermos o que a Tua Palavra diz, Senhor. Para sermos impactados pela Tua Palavra, Senhor. Para sermos confrontados pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Para que todos estes ensinamentos causem profunda transformação em nossa vida nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Ok, vamos trazer esse texto. Deixa eu dar algumas informações históricas, né? Dar o pano de fundo do que estava acontecendo, né? Na época, aqui o que o texto relata, ok? O Império Romano, na época, era governado pelo César, chamado Augusto. Não sei se vocês sabem, mas César não é o nome dele, né? César é o título, não é? Esse é o Otávio Augusto, não é? Então, naquela época, este era o imperador. O versículo 1 cita o nome dele, né? Então, este imperador, ele ordenou que se fizesse um censo no Império Romano. Vocês já sabem o que é censo? Isso acontece com frequência no Brasil, né? O censo é uma contagem das pessoas, né? Com objetivos específicos, né? Era comum censo também naquela época, né? Aqui até falou, este é o primeiro recenseamento, quer dizer que teve outros, né? Segundo dados históricos, pelo menos 3 censos foram feitos no Império de Otávio Augusto, ou César Augusto, né? Ele reinou por 45 anos, governou, né, o Império Romano. Esses censos do Império Romano, eles tinham pelo menos 3 objetivos básicos, centrais. O primeiro objetivo do censo romano era, claro, registrar jovens para o serviço militar. Ele precisava saber, dentro da população romana, dos romanos, né, quais eram os jovens e quais as suas idades, para então levá-los para o serviço militar, ok? Além disso, o censo romano tinha o objetivo de contar os cidadãos, né? Saber quantos cidadãos romanos o império possuía. E um outro fato muito importante do censo é que ele tinha como objetivo contar os outros povos que não eram romanos, não é? Com o objetivo de arrecadar tributos. E nessa contagem, cada família precisava voltar à sua cidade de origem, a origem da sua família, onde era a sua
a sua base familiar, né? De onde a sua família tinha origem. E dali eles eram, ali na sua cidade, a base, eles eram registrados, eles eram contados. Ok? Então, pensando nessa situação toda, desse contexto do Império Romano, do censo, como José e Maria tiveram que viajar lá do norte do país, da região da Galileia, até o sul do país, na região da Judéia, para a cidade de Belém, de onde José era originário, a sua família era originária, né? Então Deus, o que fez? Soberanamente, ele conduziu o imperador, César Augusto, a convocar esse censo, ordenar esse censo, de forma que Jesus Cristo, o Messias, o prometido, o ungido de Deus, ao povo de Israel, prometido ao povo de Israel, viesse a nascer na cidade de Belém, Belém da Judéia, para que se cumprisse uma profecia, lá de Miqueias, capítulo 5, versículo 2. O profeta diz: "E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Israel, de ti me sairá o que há de reinar em Israel." Não era uma pessoa qualquer que ia nascer lá, mas de Belém Efrata, de ti me sairá o que há de reinar em Israel. Mas também não era qualquer rei, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Esse que vai reinar, ele é eterno. A origem dele está desde a eternidade passada. Ele não nasceu no tempo e espaço como corpo humano, sim, ele nasceu lá, mas como espírito, Jesus já existia. A origem dele já é eterna, né? Outro fato interessante, irmãos queridos, pensa comigo: Imperador César Augusto, uma pessoa dotada de toda a autoridade sobre todo aquele império. Ele achava que ele era o soberano do mundo, e em certo aspecto ele era, não é? Mas Deus, o Todo-Poderoso, ele usou esse imperador como um fantoche em suas mãos, não é? Para que aquele imperador chamasse aquele censo, ordenasse aquele censo, para que José e Maria saíssem de Nazaré e fossem até Belém, para que Jesus nascesse ali, para que a profecia de Miqueias 5:2 se cumprisse exatamente. Brilhante, hein? O governo de Deus sobre todas as coisas, a soberania de Deus. Não é o Temer que manda no Brasil. Em certo sentido, sim. Nós não somos monarquia, mas ele é o presidente do Brasil, sim. Né? Mas Deus governa sobre todas as coisas soberanamente. Deus permite todas as coisas que acontecem. Nós já estudamos isso recentemente. A soberania de Deus, a responsabilidade humana. Voltando então ao que o texto diz, né? José e Maria, portanto, que já estavam casados, né? O texto diz que ela era esposa de José, né? Porque se vocês se lembram lá de Mateus capítulo 1, depois que o anjo apareceu para José, despertou ele do sono, a Bíblia fala que ele recebeu Maria como sua mulher, né? Aliás, ele não recebeu. Ele diz que recebeu Maria como sua mulher, porém não a conheceu. O que significa isso? Que ele não teve relações com ela até que Jesus nascesse. É o que diz o texto. Recebeu Maria, sua mulher, porém não a conheceu até que ela desse à luz a Jesus. Isso está lá em Mateus 1, 24, 25. Você pode consultar depois, tá? Então eles eram casados oficialmente, embora não tecnicamente, né? Porque não tinham relações, mas eles eram reconhecidos como marido e mulher. Então eles saíram, como eu já disse, de Nazaré e foram até Belém. Uma longa jornada, ainda mais para Maria que estava grávida.
é uma distância de cerca de 145 quilômetros. Eles não foram de carro, eles não foram de ônibus, eles não foram de Uber, eles foram a pé ou, no mínimo, montado num lombo de um animal, não é? No máximo, né? Então, era uma jornada longa. Essa jornada desses 145 quilômetros, a maior parte era um percurso montanhoso, de difícil acesso. Não foi fácil para Maria, né, chegar até lá. Mas eles foram. E é exatamente aqui, nesse contexto, que o Salvador veio ao mundo. Observe o versículo 7. O versículo 7 diz que não havia lugar para eles na hospedaria. A hospedaria era um lugar, um hotel, uma pensão, um lugar onde os viajantes podiam ficar para dormir. Não tinha lugar para eles na hospedaria. Não sei se alguém parou para pensar nisso, mas nada é dito sobre os parentes de José, né? Talvez ele nem tivesse mais parentes na cidade, a gente não sabe, a Bíblia não fala nada, né? Mas ele não foi acolhido por ninguém, eles não foram acolhidos por ninguém, na casa de ninguém. Versículo 7 diz: e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. O Salvador veio ao mundo de maneira humilde, muito humilde, simplória, numa manjedoura. Sabe o que é uma manjedoura? Manjedoura é semelhante a um coxo. É um lugar onde os animais se alimentam, onde coloca o sal, a comida para o animal se alimentar, né? Ali Jesus foi colocado. Então, por isso, muitos dizem que ele nasceu numa estrebaria ou, né, num estábulo, mas a Bíblia não fala que ele nasceu na estrebaria, né? Alguns dizem que ele nasceu numa gruta, mas a Bíblia não fala que ele nasceu na gruta, né? A gente não sabe onde ele nasceu e não importa pra gente aqui, né? O que importa é que foi de uma maneira simples. É isso que a Bíblia diz, sim, bem simplória. E o que a gente aprende nesse texto, uma das coisas que a gente aprende é que Jesus nasceu, mas não só nasceu, como também viveu toda a sua vida de maneira humilde. Certa vez ele disse para os discípulos: olha, eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. Eu vou te seguir para onde o senhor for. Tudo bem, mas eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. Jesus nasceu pobre, viveu pobre. Os pais dele não tinham uma ovelha para levar no templo. Eles ofereceram 2 pombas ou 2 rolinhas, porque é o que eles tinham condição de oferecer, né? E a gente sabe, através dos evangelhos, que ele nasceu assim e morreu assim. Ele foi rejeitado desde o seu nascimento até a sua morte. É lógico que Deus colocou pessoas, né, que algumas mulheres serviam Jesus, a Bíblia fala lá em Lucas, né, com seus bens, e os apóstolos também serviam. Essas mulheres serviam a Jesus e os apóstolos, né? Mas Jesus foi rejeitado durante sua vida. Bom, enquanto Jesus nascia, né, em algum lugar, a gente não sabe onde, um anjo aparece para alguns pastores que guardavam as suas ovelhas nos campos ao redor de Belém, não é? Então, estavam lá os pastores cuidando das suas ovelhas, e de repente aparece um anjo, a Bíblia fala, verso 8, verso 9: e um anjo do Senhor desceu onde eles estavam. Um anjo do Senhor, um anjo, apenas um, por enquanto, desceu onde eles estavam. E aí diz o versículo que a glória do Senhor brilhou ao redor deles.
um anjo e a glória do Senhor. Brilhou, iluminou, e foi suficiente para eles ficarem apavorados, cheios de medo. Meus queridos, o motivo dessa aparição foi dar, em primeira mão, a melhor notícia do mundo. O motivo dessa aparição gloriosa, brilhante, maravilhosa, era dar a notícia. Hoje nasceu o Messias. Hoje, na cidade de Belém, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Você já parou para pensar no privilégio desses homens, desses pastores de ovelhas, pessoas tão humildes também, pessoas tão simples, pessoas que eram rejeitadas pela sociedade por causa da sua profissão, inclusive? Porque às vezes eles não tinham condições de participar de todas as coisas, porque eles tinham que cuidar das ovelhas. Os primeiros a receberem a notícia foram os humildes pastores. Que privilégio! Chegou ao mundo o Salvador, o Messias, o Deus Filho Todo-Poderoso. Chegou, nasceu. Em Jesus, o divino se fez homem. O que eu quero dizer com isso? Jesus já existia, né? Como Deus, não como homem, né? Jesus sempre existiu. E então ele se fez carne, se fez homem, não é? O Salvador, que é Cristo o Senhor. Olha a divindade, a manifestação da divindade. O Salvador, que é Cristo. Cristo significa o Messias, o ungido, o enviado de Deus para salvar não só o povo de Israel, mas todo aquele que nele crê, né? O Senhor significa Deus. Ele é Deus. Mas logo na sequência, no verso 12, diz: e isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. Então, o Salvador, que é Cristo Senhor, será envolto em faixas e deitado em uma manjedoura. Meus queridos, presta atenção nisso. Como que Deus foi capaz de fazer isso por você e por mim? E por todos, na verdade, aqueles que nele creem. Se é que você crê em Cristo. Como um Deus tão poderoso pôde se humilhar a tal ponto de ser enrolado em faixas e deitado numa manjedoura? Que amor é esse que Ele manifestou por nós? Já parou para pensar nisso? Já parou para refletir nisso? Apesar de ser tão glorioso, tão grande, tão poderoso, Jesus veio ao mundo de maneira humilde, simples. Assim como os pastores eram bem simples, Jesus veio de uma maneira bem simples. Foi colocado numa manjedoura. Então, com essa descrição, olha, o anjo disse: encontrareis essa criança, uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. Quer dizer, esse é o sinal que eu te dou para você encontrar o Salvador, o Messias, o Senhor. Procura que você vai achar, né? E os versos 13 e 14 são os versos centrais dessa passagem, não é? Aqui, irmãos, surge o primeiro coral de Natal de todo mundo, não é? Glória, glória a Deus nas alturas. Imagina, o texto diz, no verso 13, e subitamente, quer dizer, de repente, apareceu com o anjo, com aquele único anjo, apareceu com ele uma multidão
da milícia celestial, do exército dos céus, uma quantidade incontável de anjos surgiu para o primeiro coral de Natal de toda a humanidade. É um acontecimento especial. É um acontecimento muito especial. Jesus nasceu. O Salvador veio ao mundo. E a segunda parte, e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Queridos, foi um momento de adoração. Foi uma adoração especial. Eles estavam adorando ao Deus Pai Todo-Poderoso por Ele ter dado seu Filho, enviado seu Filho, em benefício daqueles que Ele escolheu. Então, a gente vai aprender o verdadeiro sentido do Natal aqui nesse versículo, ok? O verdadeiro sentido do Natal tem duas razões. A primeira razão é produzir a glória de Deus, porque o versículo 14 diz: glória a Deus nas maiores alturas. Quando Jesus nasceu, os anjos cantaram: glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor, bendito seja o Senhor, eu te adoro, eu te louvo, nós te rendemos louvores, porque o Senhor merece, porque o Senhor é digno, porque o Senhor enviou o Salvador, porque o Senhor trouxe ao mundo o Messias, o Senhor. A primeira razão do Natal é dar glória a Deus. É dar glória a Deus. O Natal produz a glória de Deus. A segunda razão, o Natal traz salvação aos homens. A segunda parte do versículo diz: e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Algumas traduções dizem aos homens segundo a sua objetos da sua boa vontade. Isso significa os homens, não os homens que são bonzinhos, aos homens objetos da bondade de Deus, da boa vontade de Deus. Não pode confundir, né? Existe uma denominação que usa a palavra paz na terra aos homens de boa vontade. Mas não tem ninguém bonzinho, não. Todos são pecadores. Então, a correta interpretação desse texto é aos homens objetos da sua vontade, a quem ele quer bem. Por isso que está aqui nessa tradução assim. A quem ele quer bem. Né? Ele quer bem. Então, a segunda razão, o Natal produz salvação aos homens, àqueles que ele quer bem, àqueles que são objetos do seu amor, àqueles que são objetos da sua boa vontade, aqueles que ele escolheu antes da fundação do mundo, aqueles que ele predestinou para encontrar com Jesus no tempo e no espaço, aqueles que se arrependem dos seus pecados e creem em Jesus como seu Senhor e Salvador. Para isso é o Natal. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. Imagine, como é que aqueles pastores ficaram depois de tão grande manifestação? Eu não consigo imaginar. Eles ficaram eufóricos, não é? E depois que os anjos deixaram os pastores, de acordo com o versículo 15, eles foram atrás do Messias. Vamos a Belém, vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Né? Vamos procurar então. Esse infante nascido, não é? Eles encontraram José e Maria e o bebê, e a criança, e Jesus, ainda na manjedoura, versículo 16. Jesus estava na manjedoura ainda. Quer dizer, muito provavelmente naquela mesma noite eles encontraram Jesus lá. Não é? E eles, versículo 17, dividiram com os pais da criança tudo que eles ouviram dos anjos, tudo que eles viram acontecer naquela noite, toda aquela manifestação gloriosa, aquele coral lindo de Natal,
Versículo 18, isso causou grande admiração nas pessoas. Sabe por que causou admiração? Porque eles não tinham a noção que você tem hoje, olhando para o passado, olhando para a Bíblia, lendo a história para trás, que já aconteceu, né? A história que já aconteceu atrás. Eles estavam no presente, vivendo aquele momento, eles não conseguiam mensurar o tamanho de Jesus. Eles ficaram surpresos, maravilhados com aquilo, admirados. Então o versículo 20 diz que os pastores foram embora. Mas eles não foram embora as mesmas pessoas. Quando acabar a reunião, se Deus permitir, a gente estiver vivo ainda, vocês vão embora para casa. Eu espero. Mas eu espero que vocês não vão embora para casa as mesmas pessoas que entraram aqui. A minha oração é que vocês vão embora para casa transformados pela palavra de Deus em algum aspecto. Esses pastores, eles foram embora, voltaram para o seu trabalho, para os seus campos, transformados. O versículo 20 diz: voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Eles voltaram diferentes. Eles voltaram cheios de alegria no coração. Eles voltaram cheios de gratidão por aquilo que eles viram e ouviram. E os seus lábios estavam transbordando louvores a Deus. Os seus lábios transbordam louvores a Deus. Você canta para o Senhor. Nas suas orações você reserva um tempo para adorar a Deus. A gente às vezes não sabe o que é adorar a Deus, né? Porque muitas vezes nossas orações são só de pedidos. Às vezes agradecimento, né? Às vezes confissão de pecados, né? Mas a adoração é uma coisa que a gente precisa aprender mais, irmãos queridos. Adorar é você chegar diante de Deus e dizer para Deus aquilo que Ele é. Deus, Tu és santo, eu quero te louvar porque o Senhor é santo. O Senhor é único, não há ninguém como o Senhor. Isso é adorar a Deus, do seu coração, do fundo da sua alma. Deus, eu quero Te adorar, porque o Senhor é justo. A Tua palavra diz que o Senhor é justo. Por mais que os homens, todos nós sejamos injustos, mas o Senhor não. O Senhor é justo. Deus, eu quero Te adorar, sabe por quê? Porque o Senhor é amor. A Bíblia fala que Deus é amor. E eu sinto o Teu amor por mim. Eu vejo o Teu amor por mim. Eu constato o Teu amor por mim. Isso é adorar a Deus. A gente precisa adorar a Deus. Esses homens voltaram para casa adorando a Deus. Sabe quando você for caminhando para sua casa ou entrar no seu carro, ir embora para sua casa, ou às vezes até no ônibus, vá adorando a Deus. Às vezes acontece, irmãos, da gente brigar antes de chegar em casa, né? Com a esposa, com o marido, com os filhos, né? E quebra totalmente o clima da palavra de Deus penetrando nos corações. Volte para casa adorando a Deus. Volte para casa orando. Fala, Deus, só hoje não. Cada momento que você ouvir a palavra de Deus, Deus, quebra o meu coração. Eu quero Te adorar hoje. Então, vamos encerrar. Semana que vem, provavelmente, próximo final de semana, muitos de nós estarão reunidos com as suas famílias, talvez com amigos, para celebrar o Natal, né? Como eu disse, comida farta, não é? Troca de presentes, votos de saúde e paz. É legal reunir a família, é bom, é um clima agradável, na maioria das vezes, né? Mas este não é o verdadeiro sentido do Natal. Presta atenção. Nós lemos hoje, Lucas 2, provou para você que o verdadeiro sentido do Natal é trazer glória a Deus. Para isso o Natal existe. Para trazer glória a Deus. E para trazer salvação aos homens que Deus escolheu. Eu pergunto para você, como será a sua celebração esse ano? 2017. Olha, se a sua celebração não produzir a glória de Deus, não vale a pena. Se você não parar durante aqueles momentos e falar, Deus,
queremos te agradecer por essa comida que nós temos, queremos te agradecer pela família reunida, queremos te agradecer pelos presentes que a gente pode comprar uns para os outros, mas sobretudo, mais do que todas as coisas, mais importante do que isso, porque eu nem compro presente para ninguém, gente, não compro presente, sabe por quê? Porque para mim compete, você acaba competindo com a verdade, então eu não compro presente para ninguém, nem para criança, nem para ninguém, porque a verdade não é presente, né? Então, lembra de parar e falar: Deus, obrigado por Jesus, obrigado porque Jesus veio ao mundo, veio para salvar, perdoar todos aqueles que nele creem. Obrigado porque Jesus veio me salvar, porque eu entreguei a minha vida para Ele. Se o seu Natal não tem isso, então replaneje, tá? Se o seu Natal também não chama pessoas, porque às vezes na reunião que você tem lá, tem pessoas que você sabe que ainda não se entregaram ao Senhor Jesus. Você sabe que ainda não se converteram a Cristo. Usa essa oportunidade para provocar pessoas a Cristo, no bom sentido, né? Conduzir pessoas, chamar pessoas, convidar pessoas. Olha, o real motivo do Natal é vida eterna com Deus. Jesus veio ao mundo para perdoar os nossos pecados. Você já pediu perdão a Deus pelos seus pecados? Pela sua vida de pecado? Porque se você nunca pediu, o seu Natal ainda não aconteceu. Você está só comendo e bebendo e festejando. Você está morto nos seus pecados. Para encerrar, vamos ler comigo os últimos, o versículo 10 até o 14. Lucas 2, 10 a 14. Vamos ler em voz alta, por favor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Queridos, dê graças a Deus, dê glória a Deus em tudo que você for fazer nesse seu Natal. Coloque Deus no centro da sua comemoração. Convide pessoas à salvação, ok? Eu quero convidar o conjunto para voltar aqui, a gente cantar de novo, já que o Carlos ofereceu, né? Eu quero convidar a igreja para se colocar de pé. Olha, tem muito tempo que a gente não canta hino, né, Carlos, aqui na igreja. Eu gosto. Então, assim, eu vou pedir para você afiar o seu gogó e cante ao Senhor de todo o seu coração. É real demais, né? Pode ir? Surgem anjos proclamando paz na terra, Deus louvor.
seja o teu nome, pelo teu grande amor. Obrigado, Senhor. Obrigado por ter enviado o seu único filho para morrer numa cruz, para viver, para nascer aqui, viver e morrer numa cruz, em benefício de todos aqueles que nele creem. Ó querido Deus, louvado seja o teu nome por ter vindo tão humilde, como uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Obrigado por tamanho amor por nós, Deus, por se identificar com a nossa humildade, com a nossa pobreza, com a nossa incapacidade, Deus. Obrigado porque o Senhor se fez, em Cristo, se fez homem para nos abençoar, Deus, para salvar aqueles que o Senhor já escolheu. Ó Deus, nos dá uma comemoração que seja de acordo com a sua vontade. Deus, que a gente possa vencer todo constrangimento para anunciar o Salvador Jesus. Em nome de Jesus. Amém.